O texto da mensagem da noite é uma das coisas mais lindas que podemos encontrar na Bíblia. Salmo 51 mostra o quebrantamento, demonstra a humildade de saber se achegar a Deus. Quantos de nós estamos passando por um momento tão difícil e não sabemos como nos achegar a Deus? Davi nos mostra os caminhos, o caminho do quebrantamento. Davi, ele começa a conversar com Deus de uma maneira tão maravilhosa, desde o primeiro versículo, que ele demonstra o quanto ele sente a culpa sobre os seus ombros, a responsabilidade do erro, de se achegar, de entrar em juízo com Deus. É aquele homem que sabe um caminho e ele vai desbravando, como se estivesse entrando numa mata virgem, e ele vai abrindo um caminho para chegar até a presença de Deus. E quando ele chega lá, ele diz: não importa o que eu tenho, nada me vale o que eu tenho. Não me vale a coroa que eu tenho, não me vale a roupa linda de rei, não está me valendo sentar sobre aquele trono que tu me deste, se tu não me limpar. Meu Deus. Ele fala que os sacrifícios seriam de tolo. Os sacrifícios que chegariam diante de Deus não seriam reconhecidos. E é então por isso que nós vamos aprender com o homem segundo o coração de Deus. Como podemos mudar a história da nossa vida. Como nós podemos todos os dias acordar sabendo que há um Deus que perdoa. Sabe de uma coisa? Quando eu olho para o Salmo 51, eu percebo uma coisa, como o salmista nos mostra como Deus é tão diferente de cada um de nós. Como nós conseguimos, com tanta rapidez, julgar e condenar as pessoas por atos e por situações que nós julgamos e nos colocamos como juízes e vamos pegar e vamos julgar a causa e já julgamos e condenamos. O salmista está mostrando para mim e para você que o amor de Deus é maior do que o nosso. Os planos de Deus e os pensamentos de Deus são totalmente diferentes dos nossos pensamentos. E ele vai demonstrar que Deus está ali pronto, aguardando você entrar, desbravar, encontrar o caminho. E quando você chegar a ele, falar assim: tudo que eu adquiri até hoje, tudo que tu me deste até hoje, nada vale se o teu espírito não estiver dentro de mim. Se tu não me der um banho hoje, se tu não me limpar hoje. É como se ele está dizendo: eu estou sentindo a imundície do pecado. Eu estou sentindo que eu me afastei de ti. Eu estou sentindo que eu não consigo te ver mais. Eu estou tentando te encontrar e não consigo te ver mais. Eu estou te buscando e os céus não se abrem. Eu estou clamando e eu sinto que a minha voz não tem passado do teto. O salmista nos mostra como ele consegue se quebrantar. Querido, eu não sei o que você está atravessando. Talvez aí do outro lado, nas vias expressas do Rio de Janeiro, talvez na sua casa, talvez você no Uber, ou talvez num táxi. Eu não sei onde você pode estar, mas eu quero falar diretamente a você que talvez pense que o que você fez é tão grande, tão maior do que aquele Deus que está te aguardando e dizendo: eu quero te perdoar. Sabe, às vezes a gente precisa tanto desse Deus e a gente vive num tempo tão difícil, vivemos em um tempo tão diferente. O amor se esfriou, as pessoas não conseguem olhar mais com compaixão para as outras. E esse Deus tão maravilhoso, ele é imutável, não mudou. O Salmo 51 é como se tivesse Jesus sentado na entrada daquela sinagoga quando os homens trouxeram aquela mulher, sabe? Aquela mulher que foi pega em ato de adultério e todos eles vêm com pedra. Entre na narrativa do texto, você vai encontrar que os doutores da lei estão ali, os fariseus estão ali, os saduceus estão ali, a multidão está ali e todos eles têm pedra nas mãos. E Jesus está pelo lado de fora da sinagoga, Jesus está sentado. Jesus seria só mais um dia, como ele sempre ministrava e arrebatava milhares de pessoas, e as pessoas eram tocadas por ele, vidas que se mudavam por intermédio da palavra de Jesus. E então, de repente, eles vêm para colocar Jesus à prova. E eles trazem a mulher e dizem: ela foi pega em ato de adultério. O que você pode dizer? Eles já haviam condenado, eles já haviam julgado ela pelo caminho, arrastaram ela pelas ruas e vielas e já vieram condenando, julgando ela, condenando ela. Não tinha mais o que se fazer. E de repente, esse Deus tão maravilhoso, sentado escrevendo, começa a rabiscar no chão. Quem dera nós pudéssemos saber o que realmente ele escreveu, mas nós sabemos o que ele falou. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Vivemos em um mundo em que as pessoas às vezes sentaram naquela cadeira de juiz, sabe? E quanto a gente tem ficado triste quando nós vemos homens que deram a vida, mulheres que deram a vida em prol de
de tantas pessoas e por causa de um deslize, de um erro. Davi nunca deixou de ser um homem segundo o coração de Deus por causa dos seus erros e seus deslizes. Muito pelo contrário, quando ele se quebrantou diante de Deus. Deus fez justiça, ok. Deus chamou a atenção dele, ok. Mas Deus... É como se Deus tivesse pego ele mais uma vez, diante de todas as vezes, como ele faz com a gente, e batizar. Você sabe que naquele período, e a cultura judaica diz, que as pessoas que tinham condições financeiras, elas tinham um tanque batismal em casa. E essas pessoas tinham o prazer de se lançar no tanque batismal para sair dali como se estivesse sepultando todos os seus pecados. As pessoas mais humildes não tinham essa condição, então iriam para os tanques de Siloé, para os tanques de Betesda, para tantos tanques públicos, para poder se lavar e sentir que aquela impureza se foi, que aquele pecado foi deixado para trás. E aquela mulher, ela foi arrastada. O pecado está sobre seus ombros, os seus acusadores têm pedras, e ela está ali sabendo que já foi dado o veredito, ela já foi julgada, já foi condenada, e ela sabe que aquele homem que está sentado ali talvez não possa fazer nada, mas uma breve palavra. Palavras simples faz com que todos virem as costas e comecem a caminhar na contramão. Como é importante a gente vir na contramão de todos. Eu não sei o que você carrega nas suas mãos, mas Deus está falando nessa noite, troca, que a sua mão seja de bênção, que você possa portar bênção, que você possa conduzir bênção. Nós temos hoje cadeiras onde as pessoas sentam e começam a julgar. A internet, as redes sociais são os lugares onde se julga e se condena. Ah, meu Deus, quantas pessoas que partiram. Eu parei para pensar sobre o coração daquele grande líder, aquele grande homem que um dia desse, num acidente, perdeu a vida. Como estava aquele coração? Depois de tantas vidas que ele levantou, quando começou a pregar muito jovem, ele usou uma prancha para pregar e ele pregava muito, cara, sabe? E eu, na minha juventude, ouvi falar muito dele, que ele botou uma prancha, ele chamou a atenção de todo mundo e o cara pregava. Os caras que iam surfar, que levavam a prancha de surf para surfar, pararam de fumar maconha e começaram a ouvir o cara pregar. E sabe de uma coisa? Aquele cara se tornou um grande líder. E de repente, aquele cara ganhou tantas almas. Os caras que fumavam maconha não estavam fumando mais. Os caras que iam para surfar não estavam mais surfando. Os caras estavam indo para a igreja. Ele mudou a história e vida de muitos. E um dia, quando de repente a internet mostrou, acho que um deslize, algo muito parecido com o que nós vamos falar, com o que nós estamos tratando aqui, mais ou menos parecido com o que Natan fez, o profeta Natan fez, e era só um momento de desbravar o caminho e falar assim, segura minha mão, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar a você sepultar isso, deixa eu te ajudar a você descer as águas. Quantos batismos eu já fiz, e quando eu estou batizando, me parece que eu mesmo estou me batizando. Aliás, todas as manhãs, quando eu acordo, parece que eu estou saindo de um tanque batismal. Parece que eu estou sepultando os meus pecados naquele período que eu estou dormindo e falo, quando eu acordo, eu falo, Deus, perdoa-me, Senhor. O mundo tem sido tão violento, as redes sociais elas têm sido o lugar onde as pessoas estão advogando, os juízes estão julgando, e nós, às vezes, colaboramos para uma condenação porque carregamos pedra nas mãos. O Salmo 51 mostra que Davi não foi a ninguém, Davi foi a Deus. Ele levou o seu problema para Deus, ele se achegou a Deus, e ele falou, olha, pode arrancar tudo, mas eu preciso que você me limpe. Eu preciso me sentir novamente limpo, eu quero sentir a tua presença. Amigo, eu não sei onde você está, não sei o que você está atravessando, mas eu quero ser boca de Deus sobre a sua vida nessa noite. Falar para você, querido, que há esperança em Cristo Jesus. Sabe, da maneira que você cantava, volte a cantar, da maneira que você pregava, volte a pregar. Sabe, a internet está silenciando alguns grandes pregadores, os julgadores, os grandes juízes estão silenciando grandes cantores, as pessoas que estão advogando contrário ao reino, elas estão hoje advogando e pegando muitos processos e arquivando e colocando pessoas dentro da gaveta, e as pessoas têm parado seu ministério, querido, em nome de Jesus. Eu não sei o que você está atravessando, eu não sei se tentaram parar o teu ministério, eu não sei se estão tentando parar você, mas eu quero ser boca de Deus sobre a tua vida nessa noite, falar para você, há uma esperança em Cristo Jesus. Eu não sei como o coração daquele amigo estava, sabe? Depois de tantos anos por trás de uma prancha pregando, depois de arrebatar multidões, o cara fez milhares de jovens parar de fumar maconha. Eu era muito jovem, eu ouvia falar dele. E de repente, num dia, num acidente, eu não sei como estava aquele coração, mas eu sei que o meu Deus, que é juiz sobre todas as coisas,
olhou para ele com carinho, sabe? Eu tenho uma certeza que o anjo do Senhor foi lá, deu um abraço nele e falou assim: cara, combateu o bom combate, você acabou a carreira e você guardou a fé, deixa eu te tirar, te levar para um lugar melhor, porque tem muita gente se levantando contra você. Ah, quisera aqueles mesmos doutores e juízes e fariseus e saduceus que foram a caminho de Jesus e encontraram ele na entrada da sinagoga. Quisera eles não tivessem virado as costas, quisera eles tivessem ficado para ver o que realmente aconteceu depois. Quisera eles tivessem sentado ao lado de Jesus e falassem assim: que amor é esse? Que compaixão é essa? Que carinho é esse? Quem é você? Eu acho que eles não queriam saber, porque eles sabiam quem era Jesus. Nunca um homem pisou com tanto amor e com tanta compaixão sobre a face dessa terra como Jesus de Nazaré. Ele pisou para vir acertar os imperfeitos. Ele veio para acertar o que estava fora do lugar. Ele veio para dizer que aqueles que não entravam e nem deixavam ninguém entrar. Ele veio falar sobre os juízes. Ele veio falar sobre aqueles que se diziam ser de total conhecimento e que praticavam tudo na lei, mas eles não tinham o que precisava ter, que é: ame o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Como esse amor se foi, como essa compaixão se foi. Mas Davi se achegou a Deus e Deus falou assim: Davi, deixa eu cuidar de você. Davi, deixa eu cuidar desse coração que tu está falando. Porque no verso 19, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sabe o que ele está falando? Eu sei que eu sou um homem segundo o teu coração. E às vezes o coração, Deus, tu sabe de onde procede as saídas da vida, é o coração. E às vezes o coração é enganoso, às vezes a gente se engana. Deus, cria em mim um coração puro. Ó Deus, renove em mim o espírito reto. Ninguém pode fazer isso. Não podemos fazer um transplante de coração e dizer que o coração que vai ser transplantado vai ser um coração puro e reto. Mas nós podemos chegar diante da presença de Deus e ter a certeza que Ele pode sim colocar um coração puro para uma nova caminhada, um novo recomeço, uma nova história. Esse é o Deus que eu sirvo. Eu não sei o Deus que você está servindo, mas eu te peço nessa noite, faz uma retrospectiva da sua vida. Vê onde você está pisando e o que você está sendo, o que você está aprendendo. Porque o meu Deus, ele fala de amor, de compaixão. Se aqueles doutores da lei, se aqueles fariseus e saduceus tivessem sentado para ouvir um pouquinho de Jesus, eles teriam saído dali com um conceito diferente, com um pensamento diferente, com uma ideia diferente. Mas eles não queriam ouvir. O profeta Isaías disse que os seus ouvidos estavam agravados. A minha geração não tem ouvidos agravados. A minha geração está com os ouvidos abertos. A minha geração tem cantores que pararam o ministério. A minha geração tem pregadores que a rede social, parou o ministério. Querido, eu não sei onde você está, mas a mão de Deus é poderosa para te alcançar nessa noite. A palavra de Deus é poderosa para te alcançar nessa noite. Não importa o que as pessoas estão falando de você, não importa o que as pessoas estão apontando você, o que importa é o que os céus pensam ao teu respeito. E os céus ainda estão declarando que você é escolhido por Deus. Ananias, quando chegou diante de Saulo de Tarsus, Deus já havia revelado a Saulo que Ananias iria até ele. E Ananias foi lá e falou: o meu Deus falou para mim que, muito embora o teu currículo seja negativo, mas ele falou para mim que você é um vaso escolhido por Ele. Oh, aleluia! Quanto maior a tua chamada, maior será a luta que você vai atravessar. Quanto maior a batalha, maior será as lutas e as adversidades. Quantas pessoas vão se levantar contra ti? Quantas pessoas vão se levantar contra nós? Quantas pessoas vão achar que são os donos da razão, que são juízes que podem julgar e condenar? Mas Davi, você conhece Davi. Davi foi no lugar certo, desbravou como um homem entrando por uma mata virgem, corta mato para cá, corta para lá e chega diante de Deus e fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. Como se ele tinha certeza que Deus podia fazer isso. Ele tinha certeza absoluta que só o Senhor poderia fazer, e ele vai diante de Deus e sabe o que Deus vai fazer? Deus vai fazer o que ele está pedindo. E quando ele sente
E quando ele sente que Deus começou a fazer isso no coração dele, sabe o que ele começa a declarar do 19 em diante? Agora eu posso te adorar. Agora eu posso abrir a minha boca e render graças aos céus, porque os céus se abriu diante da minha cabeça os céus se abriu. Agora eu posso voltar novamente, porque os meus lábios que eram impuros se tornaram puros, porque tu se revelaste a mim e me perdoou. Deus, obrigado. O Salmo 19, até o seu último final, ele vai dizendo, sabe o quê? Agora eu posso voltar a te adorar. Mas seja sincero comigo, esquece Davi indo diante de Deus. Leva para o teu amigo para ver o que ele vai fazer. Leva para o teu líder para ver o que ele vai fazer. Se ele não tiver um espírito como o Espírito Santo de Deus, cheio de amor e compaixão, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te condenar. Ele vai te julgar pela tua ação. Nós vivemos em um tempo em que nós afastamos as pessoas e nós deveríamos acolher. Nós vivemos em um tempo que nós não queríamos os pecadores próximos de nós. E para quem que Jesus veio? Os grandes, os doutores, os fariseus e os saduceus e as multidões que conheciam a lei viraram as costas, mas a pecadora ficou. E aí Jesus olha para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os caras que se julgam juízes sobre a terra? Onde estão aqueles que se dizem que são o tal e que são o conhecedor? Cadê eles? Eles viraram as costas. Mas você ficou? Olha, vai em paz, porque perdoados são os teus pecados. Que Deus é esse? Que amor é esse que está faltando na gente? Perdemos o amor. Paulo, escrevendo a carta a Coríntios, no capítulo 13, no verso 11, se não me engano, ele diz assim, ele chega a declarar, olha, o amor sofre, suporta, mas ele nunca falha. Que lindo é saber que Davi foi diante de Deus e Deus não falhou com ele, porque Deus é amor. Pensa comigo, seja sincero comigo. Se o apóstolo Paulo leva para os discípulos que ele tinha um espinho na carne e que o espinho batia nele em determinada hora do dia e que ele sofria com aquilo, o que será que os discípulos teriam feito com ele? Provavelmente, os discípulos teriam acabado com ele. Provavelmente os discípulos que não aceitavam muito o seu apostolado teriam destruído ele. Quantos líderes lutando entre si. E o que nos une ainda não é o sangue, e nem é sermos assembleiano, ou metodista, ou da Universal. Não, nada disso, de nenhuma bandeira. O que nos une é o Espírito Santo de Deus. Sabe por que nós temos visões e revelações do Espírito Santo de Deus? Sabe por que alguns conduzem a obra de uma maneira e conduzem de outra? O Espírito Santo de Deus. E a maneira que não tem como definir uma ação de Deus. Não tem como definir de que maneira Deus vai trabalhar dentro de uma igreja, num tipo de um segmento. Eu só sei de uma coisa: o amor de Deus, ele nunca vai falhar. Se Paulo conta para os discípulos, os caras tinham acabado com ele. E aí Paulo fala com Deus. Aí o que Deus fala para ele? Paulo, a minha graça te basta. Salmo 51 é um dos salmos mais lidos da Bíblia. É um dos salmos que todos buscam no momento de aflição. No momento em de se aproximar e falar assim: aonde eu encontro quem possa me perdoar? Aonde será que eu posso ver na Bíblia? Onde eu posso encontrar? E você abre o Salmo 51 e vê um homem segundo o coração de Deus, escrevendo as coisas mais lindas, falando do seu pecado, entrando em juízo com Deus, falando como ele está se sentindo, falando como é que ele quer se ter uma mudança, uma transformação. E sabe de uma coisa? Os céus, eu nunca vi os céus falar a palavra não. Os céus estão sempre preparados. Ele está sempre preparado para responder a nossa súplica e a nossa oração, querido. Que Deus abençoe a sua noite. Que nesta noite você possa entrar em juízo com Deus e que você possa falar: ei, Pai, eu errei. Estou me sentindo, sabe, não estou me sentindo legal. Pega esse coração aqui que está, sabe, como de pedra, e transforma-no de carne e faz ele ser voltado para ti. Olha, inclina para mim, Senhor, e pega esse espírito aqui, seu cansado, Senhor, e renova minhas forças. Eu preciso avançar. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Talvez você esteja nas vias expressas do Rio de Janeiro, na sua casa, ou aí indo para o trabalho, ou numa portaria, não sei. Mas que a palavra de Deus possa entrar no seu coração, fazer guarita, e que, em nome do Senhor Jesus, eu declaro que o amor de Deus está te alcançando. O amor de Deus está te alcançando nessa noite para uma grande mudança, para um perdão sendo derramado sobre a tua vida.
A morte de Cristo na cruz do Calvário veio exatamente para que esse precioso sangue fosse derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não há mais. Não há mais. Onde estão os acusadores? Eles sempre viram as costas e vão embora. E a gente, os pecadores, a gente fica sentadinho ao lado de Jesus, ouvindo ele falar: eu não te condeno. Perdoados são os teus pecados. Vai e não peques mais. Aí a gente fica, porque a gente quer aprender, a gente quer ver o que ele está escrevendo. E aí, quando a gente olha entre os dedos, porque a gente quer ver, mas a gente tem temor, sabe de uma coisa? Quando ele começa a escrever, ele dá um sinal. Talvez ele olhe para a gente, dá uma piscadinha e diz assim: Daniel, ô Maria, ô Pedro, ô João, ô irmão Felipe, ô irmão Cláudia, ó, estou escrevendo a história da tua vida. Deus abençoe. Fica com essa mensagem. Deus abençoe a sua vida, sua casa e a sua família. Deus abençoe.